Em Juízes capítulo 12, Juízes 12, eu vou ler dos versículos de 1 a 7 inicialmente. Juízes capítulo 12, versículos de 1 a 7. Assim diz a palavra do Senhor. Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso, vamos queimar a sua casa com você dentro dela. Mas Jefté respondeu: eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Então por que vocês estão vindo hoje para lutar contra mim? E Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque eles tinham dito: vocês, gileaditas, que moram no meio de Efraim e Manassés, são desertores de Efraim. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim. E quando algum fugitivo de Efraim dizia: quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam: então diga Shibolete. Se ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim, naquele tempo foram mortos 42.000 efraimitas. Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela leitura da Tua Palavra. Nos instrui mais uma vez. Possamos adentrar no Teu Evangelho nesta manhã. Nos abençoa, tem misericórdia de nós, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, uma das histórias mais intrigantes que a minha filha gosta é a história da Branca de Neve. Minha filha ama a Branca de Neve. Esse ano, o aniversário dela foi sobre a Branca de Neve. E o pastor Paulo, pregando aqui em Juízes 12, ele vai falar sobre ele começa o sermão, vocês podem até conferir no YouTube depois lá. Ele começa o sermão falando sobre a verdadeira história da Branca de Neve. E ele vai dizer que no início da história, a verdadeira história, a rainha má não era má. Ela era apenas uma rainha muito bonita, que todos os dias perguntava ao espelho: quem é a mais bela de todas? E o espelho todos os dias dizia: você. Ninguém é mais bela do que você. Todos os dias ela perguntava, e isso virou rotineiro. Isso fazia parte da agenda dela. Todos os dias ela passava pelo espelho e perguntava a ele. E ele sempre dizia, e ela sempre ouvia a mesma resposta. Até que num dia qualquer, num dia comum, ela perguntou ao espelho, e o espelho disse: Branca de Neve. E aí essa rainha, que estava em paz com a resposta do espelho, por causa dessa nova resposta, ela vai perder a paz. Ela vai se tornar a vilã por causa disso, e ela vai passar a perseguir a Branca de Neve. Moral da história: quando não ouvimos a resposta que achamos que merecemos, quando não recebemos o reconhecimento que achamos que deveríamos merecer, podemos facilmente
deixar o pecado aflorar em nossas vidas. Mais uma vez estamos num triste episódio da história de Israel, porque uma coisa é eu pregar aqui sobre a morte dos inimigos e a igreja do Senhor, que era Israel, derrotando os inimigos. Os filhos de Amon, obstinados, que não queriam ouvir o que Jefté estava falando. Uma coisa é eu dizer aqui e falar sobre a morte da própria igreja, quando Jefté ele é obrigado a lutar contra a própria igreja e subjugar e punir e ser um instrumento da punição de Deus dentro da própria igreja. Esse é o contexto aqui. Efraim vai querer tirar satisfação com Jefté. E é interessante, a gente não tem aqui agora, mas se você olhar o mapa de Israel, mapa, você bota no Google lá, divisão das 12 tribos, geralmente no final da Bíblia algumas pessoas têm. Na divisão das 12 tribos você vê que Efraim fica no meio ali. Ela fica no meio do lado norte, além do Jordão. Ela fica no grande centro. E ela tinha uma fama, ela tem a fama de ser a tribo da guerra. Ela é a tribo que foi essencial para a conquista da terra prometida ali na época de Josué. Ela era a tribo de Josué. Então essa é a fama de Efraim. Então, o que é que... Efraim ela vai ser idólatra da sua própria fama. Se ela sempre foi a tribo da guerra, ela tem que ficar conhecida como participante e líder das principais guerras. Se ela não tiver essa fama, ela vai lá e ela vai ter a coragem de chegar para um juiz e dizer: vamos queimar você dentro da sua casa. Um juiz levantado por Deus, certo? Só que a diferença é que lá em Juízes 8, Gideão consegue contornar a situação. Ele chega com uma palavra aqui, olha, vocês... Gideão chega para eles com uma palavra mais branda. Ele vai dizer: não, vocês fizeram mais do que a gente. Vocês pegaram 2 príncipes, né? Lá em Juízes 7, no final de Juízes 7, vai dizer que eles capturaram Oreb e Zeeb, 2 príncipes dos midianitas. Gideão vai dizer: vocês capturaram os príncipes, os líderes. Eles estavam atrás dos reis, dos midianitas, mas em Juízes 8 eles ainda não tinham capturado no começo. Então eles disseram: até agora, em termos políticos e de domínio, vocês fizeram mais do que a gente. Então essa resposta vai amenizar o coração dos efraimitas. Gideão não vai morrer nas mãos de Efraim. Eles vão se dar por satisfeitos, mas entenda, a origem ali do pecado, o problema do orgulho dele, de quererem a fama para si, não estava sanada. A natureza do problema não estava sanada. Eu quero ser o protagonista da guerra. Eu quero ser o protagonista da história de vocês. É isso que Efraim queria. É difícil para uma nação, irmãos, que acha que tem valor, e aí ela não foi nem chamada, nem convocada, nem cogitada nas grandes decisões. A gente vê muito da vaidade das nações quando a gente estuda a história política. A Primeira e a Segunda Guerra começou por causa de vaidade, por causa de orgulho. E é muito difícil também para uma pessoa tão vaidosa, quando ela não está em evidência, quando as pessoas não dão o valor e a importância que ela acha que ela deveria ter. Só que agora Efraim não está lidando com Gideão. Efraim está lidando com Jefté. E por causa dessa vaidade de Efraim, como nós lemos aqui no versículo 6, 42 mil homens efraimitas vão perecer, vão morrer. Efraim está com orgulho ferido, só que Efraim agora vai querer fazer com Jefté algo que as nações pagãs queriam fazer com Israel: queimar Israel. Essa era uma prática pagã.
nós vamos ver que logo mais que num casamento aqui de Sansão, os filisteus vão fazer isso com a noiva de Sansão. Queimar a noiva dele com o pai dela e todo mundo dentro da família. Essa é uma prática pagã que Efraim vai querer fazer aqui com Jefté, versículo 1. Então os homens de Efraim foram convocados, passaram para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por causa disso, vamos queimar a sua casa com você dentro dela. Irmãos, o que foi que motivou o ódio de Efraim? Qual é a origem do pecado aqui? Qual é a origem do problema? A origem do problema é a soberba. Eles sabiam da origem de Jefté. Como é que Deus chamou e delegou para liderar essa grande guerra contra os filhos de Amon o filho de uma prostituta e nem cogitou Efraim para lutar? Como é que o filho de uma prostituta tem a audácia de não nos chamar, de não convocar a gente, de não estarmos nessa luta? Então, quando a gente analisa aqui o capítulo 11 e o capítulo 12, irmãos, a gente vê que esse acontecimento aqui de Efraim foi logo depois da cena lá do voto de Jefté. Porque aqui é logo depois da batalha. Então, pense nisso, né? Essa visita aqui, pense em 5 dias depois disso que aconteceu, de Jefté saber que a sua filha não iria dar herdeiros e não iria casar e não iria ser mãe em primeiro lugar. De toda essa tristeza, dias depois, ou aqui horas depois talvez. E imagina, você está na sua casa e você sabe que sua filha provavelmente já está lá, cumprindo lá os 2 meses de luto, porque não vai ser mãe. E aí você recebe a notícia, você está na sua casa, você está tentando assimilar a ideia, você está tentando entender, você está triste, você está, poxa, eu tenho que entender que isso aqui é a vontade de Deus. Aí chegam os efraimitas para falarem deles. Por que você não chamou a gente? Veja, é tudo sobre eles. Olha a fala deles no versículo 1. Por que você foi lutar contra os filhos de Amon e não nos chamou para ir com você? Por que você não fez isso com a gente? Olha como a gente se sentiu. Olha como a gente ficou chateado. É tudo sobre eles. Mas o que mais choca nesse texto não é nem o que eles disseram que iam fazer com Jefté. O que mais choca é a resposta de Jefté. Versículo 2. Eu e o meu povo tivemos uma grande discussão com os filhos de Amon. Olha agora, eu chamei vocês, mas vocês não me livraram das mãos deles. Eu chamei vocês para essa guerra, mas vocês não ouviram, vocês me ignoraram. Então, aqui a gente já está no outro nível da soberba dos efraimitas. A soberba, irmãos, ela pode chegar num nível tal que ela pode produzir uma mentira tal que faz o soberbo acreditar nessa mentira, defender essa mentira. O próximo passo da soberba é uma vida de mentira. O que é que Jefté está dizendo aqui? É mentira de vocês. Eu chamei vocês, mas a soberba de vocês é tão grande que vocês não querem mais lutar. Vocês querem só ter a honra de lutar. Vocês não lutaram. Eles não lutaram na batalha dos 300. Era só Gideão e os 300. Mas quando Gideão deu a eles a honra de dizer: vocês pegaram os príncipes, eles ficaram tranquilos. Então, a partir do momento que eles viram que Jefté não ia dar crédito a eles pela luta,
pela batalha, nada, não ia falar deles, eles não iam estar nessa história, vamos queimar Jefté dentro da casa dele. Esse é o nível da soberba. É muito interessante como Deus trata Efraim depois de Juízes, irmãos. Como Deus vai tratar Efraim. Tem um salmo que nos ajuda sobre isso. Abra comigo o Salmo 78, por favor. Salmo 78, Salmo de Asaf. Veja o que ele vai falar sobre Efraim. Salmo 78, versículos 8 e 9, por favor. Diz assim: e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados com arcos, bateram em retirada no dia do combate. Asaf trata os filhos de Efraim como covardes. Eles são covardes, eles só queriam ter a fama da batalha, mas o que eles faziam de fato era bater em retirada. Eles passaram a não ajudar mais ninguém. E mais ainda, irmão, Salmo 78, no finalzinho dele, versículos 67 e 68, 67 e 68, diz assim: além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. É isso que vai culminar após o livro de Juízes. A soberba de Efraim vai fazer Deus rejeitar Efraim. Em 1 Samuel, Deus levanta Davi. Davi é aquele que iria suceder Saul. E quando Saul sabe disso, Saul passa a odiar Davi, perseguir Davi. E Davi é da tribo de Judá. Efraim vai ser esquecida. O homem de guerra, aquele que vai ser conhecido entre o maior rei entre os judeus, o ápice de Israel, não vem de Efraim, vem de Judá. No Antigo Testamento, o maior rei é Davi. Aquele que vai conquistar a terra prometida de uma vez por todas, conquistar Jerusalém e expulsar os filisteus por um bom tempo. Esse vai ser o pastor de ovelhas da tribo de Judá. Ainda no Salmo 78, eu li o 67, né? Veja como ele diz, né? Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Aí o 69, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Esse reino aqui já não é Davi, mas aqui já aponta para Cristo. Um reino que será estabelecido para sempre. Ele está falando de quem? Do leão da tribo de Judá, não da tribo de Efraim. Nós vimos, né? Salomão continua o ápice ali do reinado de Judá com a sua sabedoria, mas ele foi idólatra, levantou o templo para as suas esposas, e aí o seu filho irá dividir o reino. E quem é o seu rei inimigo que vai dividir esse reinado e vai ficar com 10 das tribos ali no lado norte? É um homem chamado Jeroboão, e Jeroboão é da tribo de Efraim. Então Efraim passa a ser o grande calo na história desta igreja. A soberba gera conflito e impede o reconhecimento da culpa. Eles chegam a ameaçar o juiz fiel ao Senhor, o juiz que foi levantado ao Senhor. Eles estão dizendo assim: queremos matar aquele quem Deus levantou. Não era para Deus ter levantado ninguém de Gileade. Jefté precisava responder à altura, porque se Jefté massageasse o ego deles ali, tentasse uma resposta igual a de Gideão, isso apenas iria aumentar a soberba deles. Aí Gideão errou
Por que Gideão dá uma resposta mais branda a eles, irmãos? Por politicagem? Não. Com Gideão, eles pelo menos atenderam o chamado de Gideão. Eles chegaram, eles foram lá e Gideão, quando os midianitas estavam correndo, eles disseram, olha, bloqueia eles aí. E eles foram lá e pegaram os 2 príncipes dos midianitas. Então, ali, embora tivesse soberba, eles mereciam a resposta mais branda. Olha, vocês fizeram mais do que a gente até agora. Aqui eles não fizeram nada e disseram que a gente estava esperando você convocar a gente. Ainda chamou o juiz de mentiroso. Mas você está mentindo. É você que nos chamou. É a sua palavra contra a minha. Então o Jefté não poderia aqui massagear o ego deles. Não tinha mais resposta branda, acabou. Vocês chegaram no nível de acreditar na mentira de vocês. Se eu apoio a soberba, eu só estou alimentando a soberba. Tanto na minha casa como na igreja. Se Jefté chegasse e dissesse, não, eu não quero mais outra guerra aqui, lutei contra os filhos de Amon, agora vou lutar contra os efraimitas. Me desculpe, se Jefté tivesse dito isso, eles iriam achar que estavam certos. Quando na verdade, eles precisavam ser confrontados. Vocês estão mentindo. Vocês não atenderam chamados. Vocês são mentirosos. Vocês não passam de mentirosos. Vocês acham que são heróis, que são valentes. Vocês são mentirosos. Versículo 3. Quando vi que vocês não iam me livrar, arrisquei a minha vida e fui lutar contra os filhos de Amon. Veja como Jefté sempre coloca Deus como protagonista. Ele vai dizer, e o Senhor os entregou nas minhas mãos. Olha, não foi eu que venci, não foram vocês muito menos, porque vocês não atenderam os chamados, mas Deus entregou os inimigos nas minhas mãos. Enquanto Efraim só fala deles, Jefté só fala de Deus. Esse é o contraste aqui. Então por que vocês estão vindo hoje lutar contra mim? O que separa a resposta humilde de Jefté e a soberba de Efraim é a graça de Deus, irmãos. O que separa eu e você de uma pessoa que tudo o que faz atribui o mérito da obra a ela é a graça de Deus. Aqui não é mérito de Jefté, ele mesmo diz isso na sua resposta, é tudo Deus. A graça de Deus pairando sobre a vida de Jefté. O pastor Rodrigo, ele fala muito isso em suas pregações. A base da igreja é a graça de Deus. É a doutrina da graça. É aquilo que separa você e daquele que não entende a revelação bíblica. Não entende, ele atribui tudo ao mérito dele. Versículos 4 a 6, e Jefté reuniu todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os homens de Gileade derrotaram os efraimitas, porque esses tinham dito, vocês gileaditas querem que moram no meio de Efraim, e Manassés são desertores de Efraim. Porém os gileaditas tomaram os vales do Jordão que conduzem a Efraim, e quando algum fugitivo de Efraim dizia, quero passar, os homens de Gileade lhe perguntavam, você é efraimita? Se respondesse que não, os homens de Gileade lhe diziam, então diga Shibolete. Se ele dizia Sibolete, não podendo pronunciar corretamente a palavra, eles o agarravam e matavam nos vales do Jordão. Assim naquele tempo foram mortos 42 mil efraimitas. Aqui é uma questão de sotaque, irmãos. Percebam, eles não estão tão unidos assim. Até a forma de falar é diferente. Teve um filme que eu assisti numa cabine, que me chamaram do Ceará, filme brasileiro. E o filme tinha legenda. O filme do Ceará, do interior do Ceará, ele tinha legenda. E precisava de legenda, porque eu não entendia muitas das coisas que estavam sendo faladas ali. Um filme brasileiro com legenda, só para você ver a diversidade do Brasil. Aqui é uma questão de sotaque. A palavra era para ser pronunciada Shibolete, com som de X, aqui traduzido para a nossa língua. Mas eles só falavam Sibolete, com som de S. Eles não conseguiam
falar. E veja, quando você está forçando o sotaque, é muito fácil a gente perceber. É muito fácil a gente perceber quem não é nordestino. É muito fácil. Você pede para uma pessoa de São Paulo, lá do interior de São Paulo, você escreve a palavra quarto e pede para ela pronunciar. Se ela quiser imitar você, ela vai fazer uma força que você vai perceber. Peça para um gringo falar obrigado, ele vai falar obrigado. Não tem como você não perceber. É muito simples. Então aqui eles usaram eles só perguntavam para quem tentava passar aqui nos vales do Jordão. Se você pegar o mapa, Gileade, ela está na tribo de Gade, fica logo do outro lado do Jordão. Aí você passa o Jordão, tem um pedaço da tribo de Manassés e logo depois entra em Efraim, no centro ali das tribos. Porque a gente não tem um mapa aqui. Então, essa passagem do Rio Jordão, ela era uma caravana de muitos comércios também. E exércitos e tudo mais. Então, Gileade, que tinha vencido os efraimitas, usaram essa palavra. Essa palavra no hebraico, ela significa mais ali senha, como se fosse assim, palavra secreta, shibolet. É uma senha. Então, diga shibolet. Ele mentindo ali, dizendo que não era efraimita, ele não conseguia disfarçar o sotaque. Então, tudo isso fez com que 42 mil homens, eles perecessem aqui. O Senhor purifica a sua igreja, meus irmãos. Essa foi a punição de Deus contra o orgulho de Efraim. E eu creio que Deus está nessa punição aqui, que Deus aprovou essa punição aqui. Essa é a retaliação da soberba. Esse aqui é o mesmo Deus que matou Nadab e Abiú. Esse aqui é o mesmo Deus que matou Ananias e Safira quando tentou enganar a própria igreja do Senhor. Esse aqui é o mesmo Deus que Ananias e Safira já são no Novo Testamento. É o mesmo Deus que a gente prega aqui na ceia do Senhor em 1 Coríntios 11. Ele deixou muitos de Coríntios doentes e matou porque não estavam se dirigindo ao Senhor na ceia de forma correta. Esse é o Deus que pune o pecado. E Deus determinou que eles provassem o veneno do próprio pecado. Versículo 7. Jefté, o gileadita, julgou Israel durante 6 anos. Ele morreu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. Então, no período após a destruição dos seus inimigos, agora que era a própria igreja, ele morre. E o que é que a gente tem aqui dos versículos 8 ao 15, irmãos? É mais um período de transição entre um juiz e outro, que o livro de Juízes está destacando. É um período de transição entre Jefté e Sansão. Do mesmo jeito que a gente teve isso no capítulo 10, quando entre Gideão e Jefté, a gente teve aqueles 2 juízes que ele só citou. Um era Jair, um era Tola e o outro era Jair. Então, é muito interessante isso. Na palavra de Deus, no livro de Juízes, tem juízes que ele destaca mais e tem juízes que foram importantes, mas ele só cita. Só existe uma citação. E aqui existe a citação dos versículos 8 a 15 de 3 juízes. Abzam, Elon e Abidom. E ele vai dizer em sequência: Abzam governou 7 anos, Elon governou 10 e Abidom 8 anos. E o que mais me intriga aqui, e isso me aguça muito a curiosidade, é dizer assim, poxa, o texto não diz nem os inimigos que eles enfrentaram. Quais foram os inimigos aqui? Né? Poxa, nesses 8 anos, nesses 7 anos, nesses 10 anos, não teve um episódio assim como o episódio de Jefté, como o episódio de Débora e Baraque, como os episódios de Gideão, para a Bíblia mencionar aqui. E foram períodos tão curtos. Nem os inimigos é mostrado. E entenda, se tem um juiz, tem algum inimigo para derrotar. Deus só levantava o juiz para derrotar algum inimigo. Então teve algum inimigo aqui ameaçando Israel e Deus foi lá e derrotou esses homens. E a nossa curiosidade aqui, ela é frustrada.
Para uns eu tenho apenas algumas citações, e para outros eu tenho 3, 4 capítulos. A gente vai ver em Sansão. Sansão é o maior dos juízes no sentido de detalhe da vida. Sansão é o único juiz que a gente acompanha do nascimento até a morte. Literalmente, capítulo 3 é o nascimento e a morte dele é no 16. E é o único juiz que a gente tem 4 capítulos falando dele. É o maior aqui. Mas esses não. Veja o versículo 8. Depois de Jefté, quem julgou Israel foi Ibzan, que era de Belém. Ele tinha 30 filhos e 30 filhas. Ibzan deu as suas filhas em casamento a homens de fora. E de fora trouxe 30 mulheres para os seus filhos. Ibzan julgou Israel durante 7 anos. Então morreu e foi sepultado em Belém. Depois de Ibzan veio Elon, o Zebulanita, que julgou Israel durante 10 anos. Quando Elon, o Zebulanita, morreu, foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois de Elon, quem julgou Israel foi Abdon, filho de Hilel, o Piratonita. Ele tinha 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam 70 jumentos. Abdon julgou Israel durante 8 anos. Então Abdon, filho de Hilel, o Piratonita, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas. Por que a Bíblia não destaca cada um desses juízes? Com certeza eles deveriam ter alguma história. É interessante, na história de Ibzan, ele vai dizer que ele teve, olha quantos filhos ele teve 60 filhos, 30 homens e 30 mulheres. E ele pegou esses filhos para casar com os de fora. Os de fora aqui, que a Bíblia está falando, não são de fora de Israel. Os comentaristas, praticamente todos que eu consulto, eles são unânimes em dizer que aqui são os de fora da tribo dele, de outras tribos. Ele queria unificar os povos com os seus filhos. A ideia é essa. E alguns comentaristas vão dizer que Ibzan era um tipo de Cristo, porque a Bíblia está dizendo de um único juiz que nasceu em Belém. Ele nasceu em Belém e a função dele foi unificar a igreja. A ideia é essa. Ele pegou seus filhos e disse assim: não, vocês só podem casar com pessoas de outras tribos. Alguns comentaristas vão dizer que são de outras famílias. Mas eu entendo aqui ele falar de tribo mesmo. Olha, outras tribos para a gente se unificar como igreja, digamos assim. Não podia casar com alguém que não era de Israel, como Sansão vai fazer. E aí dizem, não, ele é um tipo de Cristo, porque Cristo faz a mesma coisa quando ele quer unificar todas as nações no mesmo evangelho. Ele quer unir a igreja de todas as nações. Essa é uma função de Cristo que Ibzan vai tomar aqui como objetivo de vida. E o mesmo nasceu em Belém, igual a Cristo. Mas entenda, irmãos, o foco de Juízes e o foco de todo o texto bíblico não é sanar a nossa curiosidade sobre a vida desses homens. Sobre, como esses homens foram gloriosos nas batalhas, como eles. Não. O foco é mostrar a revelação de Deus na vida desses homens. O texto quer que a gente pense assim, como Deus ele se revelou a esses homens. É errado a gente ler a história dos juízes, até aqueles que têm mais destaques, no sentido de, não, vamos ver aqui o que foi que eles fizeram, né, e como eles são maravilhosos, como eles são corajosos. Não. Muitas vezes a gente pode pegar e a gente pode tratar a Bíblia de fato como um mero livro de história, mas esse não é o foco da palavra, esse não é o foco da pregação de Débora, de Eude, de Gideão, de Jefté, não é falar da vida e obra desses homens. Matthew Henry, ele faz um contraste aqui muito interessante com esses textos. Ele vai dizer assim, olha que contraste. Ibzan teve 60 filhos, Jefté teve uma, e essa não pôde casar, não pôde dar descendentes a eles. Jefté teve 30 meninos e Ibzan teve 30 meninos e 30 meninas. Aí ele vai falar de Abdon. Abdon teve, cadê aqui?
ele teve 40 filhos, versículo 14, e 30 netos. Ele foi avô 30 vezes. Jefté nenhuma. Veja que coisa interessante. Matthew Henry diz assim: Jefté teve uma e esta morreu ou viveu sem casar. Ele diz literalmente isso. Jefté só teve uma e esta morreu ou viveu sem casar. Matthew Henry não chega a uma conclusão nenhuma. Ele diz ou foi uma coisa ou foi outra, não sei. Matthew Henry chega a essa conclusão. E Matthew Henry vai começando a fazer uma reflexão muito interessante. Por quê? Por que Jefté, esse teve tanto destaque, esse foi usado por Deus, as palavras dele só eram corretas? A gente viu a história dele, esse só teve uma filha e essa ainda mais foi impedida de casar. Por quê? Porque uns com bem mais destaque só teve uma filha, nunca foi avô. Ibzan, 60 filhos. Imagina quantos netos Ibzan teve. Se ele teve 60 filhos. Por quê? Jefté é um homem tão sábio, um homem tão prudente, com uma infância tão difícil, ele merecia ter descendentes. Porque Deus dá para uns 60 e para outros um, ou para outros nenhum, tanto para uns e poucos para outros, ou nada para outros. Resposta: porque essa é a sua vontade soberana. E ele faz como ele quer. E o que é que eu tenho que controlar? Eu tenho que controlar o meu coração sobre o ter e o não ter, sobre o possuir ou possuir suficiente, ou não possuir nada. Eu preciso acalmar o meu coração. Nós louvamos ao Senhor quando a gente ouve a história de José e Maria e que Deus poupou Jesus, não morreu nas mãos de Herodes. Mas o que falar das outras crianças? Todas abaixo de 2 anos foram mortas naquela noite. Por que é que Deus só livrou Jesus e não livrou as outras crianças? A gente sabe por que Deus livrou Jesus, não poupou Jesus, para não poupá-lo futuramente. Mas por que Deus não foi lá e não salvou as outras crianças também? Porque todas elas pereceram. Lá em Atos 12, Pedro estava preso sob o mandato de outro Herodes Agripa. Mas a Bíblia fala que naquela noite um anjo do Senhor vai lá e liberta Pedro. Mas no mesmo capítulo 12, Herodes Agripa alcança Tiago e mata Tiago. Por que Tiago morreu e Pedro viveu? Por que tudo isso, irmãos? Porque ele decreta e porque ele providencia todas as coisas. E isso para nós é um mistério. Por que tantas pessoas presas, tantas pessoas que fazem maldade, elas são tão saudáveis, elas não têm nada, a vida delas em termos de saúde, é tranquila, ela vive muito. E a pessoa fiel a Deus, ela pega um câncer, vem para a igreja todo domingo, lê a Bíblia todo dia, é fiel ao Senhor, ela pega um câncer e ela morre. Por que isso? Nós não sabemos. O que é que a gente sabe? Que essa é a sua vontade. Jefté e Ibzan, por quê? Pedro e Tiago, por quê? Nós podemos perguntar por quê a Deus, se ele quiser responder. Abacuque perguntou por quê a Deus. Deus, por quê? Porque Israel, que é a nação escolhida, ela está sucumbindo em idolatria e violência. E Deus respondeu a Abacuque. Eu posso perguntar por quê, e se ele quiser, ele pode responder. Mas respondendo ou não, o que devemos entender, em primeiro lugar, é que devemos descansar na sua eterna e soberana vontade. Paulo vai dizer em Romanos 11, pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todos sempre. Amém.
Devemos confiar no Senhor e jamais questionar a sua vontade. Por que eu falo isso, irmãos? Porque a gente, nesse sentido, é muito tendencioso ao arminianismo. Quando o assunto é provação, é o sofrimento do outro, é a restrição, a gente já coloca o mérito no homem por certos tipos de pensamento. Por exemplo, quando a gente vê um crente cheio de prosperidade, ele tem muito dinheiro, ou ele tem muitos filhos, e o outro não tem. Aí imediatamente eu penso assim, não, sabe por quê? É porque é fulano ele é mais crente, ou ele tem mais jeito para negócio, né? ou ele é melhor, ele tem mais jeito para ser pai, ou cicrano tem mais jeito para negócio, ou ele sabe como ser mais próximo, ou seja, mais próspero. Ele é abençoado porque Deus viu uma coisa nele e por causa disso Deus foi condicionado a abençoá-lo. Eu já atribuí imediatamente a mérito por obras. Entenda isso. Sabe qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente quer explicar tudo. A gente quer justificar cada ação de Deus, mesmo quando muita coisa não tem explicação aos nossos olhos. Se é Deus quem dá todas as coisas, se é Deus quem dá a vontade, a aptidão, a capacidade, por que eu não tenho aptidão para aquilo? E eu queria ter aptidão para aquilo, eu só tenho aptidão para isso. Ou cicrano ali, ele é mais abençoado. Não, porque Deus viu algo em fulano e não viu em mim. Isso é a gente condicionar a vontade de Deus às nossas obras. Entenda, irmãos, no final de tudo, muita coisa não se explica. Mas o fato é que Deus é bom. E esse Deus bom também, ele é soberano. Asaf vai dizer no Salmo 73, quase que os meus pés vacilaram, e quase que eu caía quando eu comecei a olhar a prosperidade dos ímpios. Quase que eu caía, quase que os meus pés vacilavam quando eu olhei a prosperidade dos ímpios e comecei a questionar, quase que eu caía. Asaf vai dizer no Salmo 73. É interessante, irmãos, e nesses versículos de transição, eu gosto de fazer uma análise mais geral do livro de Juízes. Entenda, a palavra descanso acaba aqui. Não existe mais descanso. Todos esses 3 juízes, eles morreram, e veja, eles morrem cedo, né, rápido, digamos assim. A gente não sabe a idade deles, mas o tempo de governo deles foi rápido, e imediatamente tem que vir outro juiz. É como se cada vez mais rápido eles precisassem de um juiz, porque os inimigos não param de vir agora. Eles não têm mais aquele tempo de descanso, aquele tempo de paz. E veja, o tempo agora dos juízes, ele está muito curto. Versículo 7, Jefté, ele governou durante 6 anos. Otiniel governou 40 anos. Débora e Baraque, 80 anos. Gideão, 40 anos. Eude, 40 anos. Depois de Gideão, e Gideão foi o último juiz a governar 40 anos. Ninguém mais governou mais de 30 anos. Quando você vai para Tola e Jair, um é 22, outro é 23. Depois de Gideão já dá essa queda. Aí você vai, Abimeleque não foi juiz. Mesmo assim fez um desserviço a Israel durante 3 anos e morreu. Aí você vai para Tola e Jair e depois você vai para Jefté. Jefté, 6 anos. Aí depois o outro, um 8 anos, outro 10 anos. Veja, o tempo do juiz está diminuindo, o tempo de governo dele está diminuindo. Aí você vai para Sansão. Sansão, 20 anos. Poxa, já deu uma aumentada. Mas veja, esses 20 anos de Sansão não teve paz uma única vez. Foi guerra, foi conflito, gerado pelo próprio juiz.
provocado por ele mesmo. Porque o juiz vai se tornando o retrato do povo. E aqui é o ápice da idolatria. Sansão é o retrato, é o reflexo do povo. Do nascimento de Sansão até a morte dele. E a gente vai acompanhar a partir do capítulo 13. É só guerra, é só conflito. E quem gera mais conflito é o juiz. Ou seja, é o declínio espiritual do povo aqui, para a gente chegar no capítulo 17, que agora não é mais juiz, é a idolatria chegando no seu ápice tão grande, que o povo vai tratar escândalo, que o povo vai tratar abominação com normalidade. A gente vai ver abominações contra a lei de Moisés, e o povo fazendo isso no seu cotidiano. Levantando um sacerdote na sua casa e fazendo um culto ao Senhor na sua casa. Sem tabernáculo, sem templo, sem nada. São abominações tratadas com normalidade. Não adianta, irmãos, um país economicamente desenvolvido, e olha que a gente está longe disso, mas pegue um país da Europa aí que o governo não se preocupa com dinheiro, as famílias não se preocupam com dinheiro. Que você vai lá, faz um serviço de jardinagem e ganha o salário de um médico aqui no Nordeste. Certo? Se a gente for converter para real. Não se preocupam com isso. Mas a pauta deles, não adianta. Se a pauta é a ideologia de gênero, se lá o aborto é normal, se lá o feminismo é normal, absurdos que são tratados com normalidade, esse é o sinônimo da punição de Deus. O sinônimo da punição de Deus é a falta de paz. Olha o que é que Deus fazia no começo de Juízes. Mandava o juiz e ele governava 80 anos, 40 anos. E a Bíblia fala, e o povo teve descanso. Não tem mais essa palavra. Aqui, veja, eles aproveitavam o momento de paz. Assim que o juiz morria, idolatria. Então, se assim que o juiz está morrendo, idolatria, eu vou diminuir o reinado, o governo, do juiz. Ou seja, o período de paz vai diminuindo a ponto de não restar mais paz, porque daqui a 8 anos, outro inimigo. Daqui a 7 anos, outro inimigo. Daqui a 6 anos, outro inimigo. Acabou a paz. Não tem mais descanso. Quando a gente está descansando em uma guerra, o juiz morre e já vem outro inimigo. Deus aqui está respondendo a idolatria do povo gradativamente. Outro detalhe muito interessante é que Deus faz questão de relatar, e o autor de Juízes também faz questão de relatar a morte desses homens. Eles morreram aqui num curto espaço de tempo, governaram num curto espaço de tempo, e todos eles morreram. Por que a Bíblia faz questão de relatar a morte dos seus personagens? Já parou para pensar nisso? Pela lógica, eu pego um livro de história, eu não fico vendo como cada personagem morreu, porque pela lógica você sabe que ele morreu. Não tem como ele ter vivido até agora. Pela lógica a gente sabe que todos os personagens bíblicos, aqui, a história da Bíblia vai até a Roma Antiga, o Império Romano, então todos morreram. Por que ficar relatando que os patriarcas morreram e foram sepultados na terra tal? E Cicrano morreu e os reis também morreram. E os juízes também morreram. Porque é necessário evidenciar que nenhum desses reis, que nenhum desses juízes, que nenhum desses patriarcas, eles trouxeram paz, eles dominaram e eles governaram e venceram os inimigos por muito tempo. Porque todos eles caíram no salário do pecado, que é a morte. É o salário que eu e você, nós vamos cair se Cristo não voltar antes. Todos eles caíram na consequência e no salário do pecado. A Bíblia ressalta que apenas um não morreu. Aliás, morreu. Precisou morrer. Mas depois ele ressuscitou para sempre, o único que ressuscitou para sempre, sendo as primícias dos que dormem. Por isso que a sua paz e o seu reino são para sempre, porque ele não morre. Todos esses morreram. Quando morria, acabava a paz, e aqui não tinha mais nem paz. Eles vinham com guerra mesmo, e outro vinha com guerra, não tinha mais nem paz. A paz de Cristo e o reino de Cristo são para sempre, porque de toda a Bíblia, ele é o único que ressuscita para sempre.
Duas aplicações rápidas, irmãos, diante desse texto aqui, o final da história de Jefté e essa transição para o capítulo de Sansão, a partir do capítulo 13. Primeiro, não existe redenção sem humilhação. A redenção, ela não passa pela soberba, e sim, ela passa pela humilhação. Cristo, ele age contra o pecado dos anjos e ele age contra o pecado dos homens. E o pecado dos anjos e dos homens foi a soberba dos anjos em querer serem iguais a Deus, a soberba de Adão e Eva em ouvirem Satanás. E qual foi a propaganda? Vocês vão ser iguais a Deus. Essa foi a propaganda. A soberba, irmãos, é o veneno do pecado, pois em cada transgressão a pessoa prefere o seu prazer e a sua vontade acima da glória de Deus, para acabar com a soberba que nos levaria para o inferno. Cristo passou pela maior humilhação de todas. Redenção, ela tem que passar pela humilhação. Qual é o nosso erro, irmãos? O nosso erro é se imaginar como Deus. É achar que nós podemos ser iguais a Deus em nossas escolhas. Termos a autonomia, a autoridade, o poder de Deus. De forma nenhuma. Para arrancar a nossa soberba, o Filho que é Deus, ele se esvaziou. Ele se tornou como um de nós. João vai dizer, o Verbo se fez carne. Esse é o tamanho da nossa soberba, irmãos. Esse é o tamanho da nossa arrogância. Jesus se fez homem para nos salvar, se fez carne, mas toda vez que eu e você nós pecamos, nós estamos dizendo, eu não preciso de Jesus para tomar essa decisão. Deixa que eu faço isso aqui, deixa que eu administro isso aqui. Precisamos urgentemente nos arrepender dos nossos pecados. E por último, irmãos, não estamos aqui para falar da história de Sansão, como vamos começar no próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Não estamos aqui para falar da história de Débora, de Otiniel. Estamos aqui para falar da história de Deus agindo na vida desses homens. Esse é o maior foco. Pais e mães, não contem aos seus filhos sobre a história do grande Davi, do sábio Salomão, que parece que a sabedoria veio dele, do homem fortão Sansão, tão inteligente, tão forte, tão sábio. Não. Contem a história de Deus agindo na vida desses homens, como a glória de Deus foi evidenciada até na punição desses homens, como a gente vai ver com Sansão, e tudo faz parte do seu plano, as coisas boas e as coisas ruins. Eu falo isso porque muitas igrejas ainda tendem a pregar sermões biográficos. Elas caem nesse erro. E Deus, nesse sermão, ele é só um coadjuvante, né? Ele está em segundo plano. Não, irmãos, Deus, ele é o centro da história. O Senhor, ele é o centro de tudo. Ele é o foco do Evangelho na vida desses homens. E a gente tem que ter cuidado para não tornar os nossos filhos apenas conhecedores das histórias bíblicas, sem apresentar de fato o Deus da história. Caso você tenha se frustrado apenas aqui com a citação de Bzan, de Elon e de Abdon, esse foi o objetivo alcançado. Porque não estamos aqui para estudar esses personagens, estamos aqui para estudar o Deus desses personagens. Vamos começar a estudar sobre o Deus de Sansão e o que ele fez na vida de Sansão. Se Deus está revelado aqui no capítulo 12, esses relatos são tão importantes como os juízes que são destacados aqui também, neste livro. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esta mensagem, te
agradecemos pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado em nossas vidas, Senhor. Nos abençoa ao longo desta manhã, nos abençoa ao longo desta semana. Protege essa igreja, guarda essa igreja das ideologias erradas, da violência nesta cidade, neste país. Protege, Senhor, as suas casas. Dá a eles a sede, nos dá a sede de buscarmos a Tua palavra. Abençoa essa igreja. Esteja conosco, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos louvar ao